Aí, bom dia, pessoal. Bom dia para o pessoal de casa também. Pronto, pronto. Podemos começar? Podemos? Ô, gente, hoje eu quero começar a aula de equilíbrios falando do nosso último exemplo de equilíbrio, que são os equilíbrios de solubilidade. Nas últimas aulas, a gente vem trabalhando um pouquinho de equilíbrios de hidrólise, falamos já um pouco de equilíbrios de hidrólise de sais, e na última parte de equilíbrios, nessa parte que eu chamei de parte 5, a gente tem a parte de KPS, tá? Inclusive os exercícios de sala estão integrando essas duas partes, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a teoria de equilíbrio de solubilidade, que é uma teoria relativamente curta, acho que a gente consegue terminar ela em, se bobear, até menos de uma hora, e aí a gente entra de vez nos exercícios, tá? A gente já chegou a fazer alguns exercícios de hidrólise, eu acho, mas depois a gente faz tudo de uma vez só, tá bom? Esse caso que a gente vai estudar hoje, até esqueci de escrever aqui, ó. Equilíbrios de solubilidade. É o último exemplo de equilíbrio que a gente precisa saber para vestibular. Né? Depois que a gente teve aquela aula de deslocamento, princípio de Le Chatelier, a gente já estudou equilíbrio de ácidos, equilíbrio de bases, equilíbrio de hidrólise da água, equilíbrio dos sistemas tampão, equilíbrios de hidrólise, e agora falta os de solubilidade, que cai bem pouco, viu? KPS é um assunto que cai bem pouco, isso em qualquer vestibular que vocês forem prestar. Tá, do que se fala esse equilíbrio, né? Por que a gente chama ele de equilíbrio de solubilidade? Acho que a gente podia começar a aula falando sobre isso. Sabe quando a gente estudou lá atrás isso, soluções? Nas primeiras aulas de soluções, a gente falou sobre soluto, solvente, sobre coeficiente de solubilidade. E durante esse apresentação desse, sobretudo sobretudo a parte de coeficiente de solubilidade, a gente usa o coeficiente para classificar soluções em insaturadas ou saturadas. Né? Quando a gente diz que uma solução está saturada, significa que a concentração da substância que está lá dentro atingiu o limite de solubilidade. Bem, agora imaginem que a gente vá produzir uma solução no laboratório e eu produza uma solução saturada com corpo de fundo. Então, tipo, você tem lá um coeficiente de solubilidade X, que é o limite, né? Você adiciona uma quantidade superior àquele limite, de tal maneira que esse excesso vai parar no fundo, vai parar no corpo de fundo ali. Então, eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Se existe corpo de fundo, você concorda que aquele sistema é heterogêneo? Então, eu tenho uma solução e um corpo de fundo. Os equilíbrios de solubilidade vão acontecer exatamente nesses sistemas. Em sistemas onde eu tenha uma solução saturada e o corpo de fundo dela. Vamos escrever isso aqui, ó. Equilíbrios de solubilidade são equilíbrios heterogêneos. Opa, são equilíbrios heterogêneos que ocorrem entre uma solução saturada. Essa solução saturada, ela pode ser uma solução saturada de um sal, pode ser uma solução saturada de uma base. Compostos geralmente de caráter iônico, né, que são sólidos e que têm uma certa solubilidade dentro da água. Então a gente trabalha muito com equilíbrios envolvendo soluções de sais
Eu vou colocar aqui, ó, sais ou bases. Por que que ácido não entra nessa história? Porque os ácidos não são sólidos, tá, gente? Primeiro que os ácidos são todos solúveis em água pra caramba. Sobretudo os inorgânicos, né? Tá? Então, equilíbrios que ocorrem entre uma solução saturada e o seu corpo de fundo. E o seu respectivo corpo de fundo. Assim, fazendo uma representação muito genérica do que é um equilíbrio de solubilidade, nós estamos falando disso aqui, ó. Representação. Imagina uma substância sólida, qualquer que seja ela, coexistindo, entende essa palavra? Coexistir? Coexistindo em equilíbrio com o soluto dissolvido. A proposta, muito resumidamente, é que a gente está analisando esse tipo de equilíbrio aqui, tá? Sólido dissolve, aquoso desdissolve. Né? A gente poderia dizer o seguinte, né? Todo equilíbrio está trabalhando essencialmente com uma reação direta e uma inversa. Nesse contexto, as reações direta e inversa, a gente podia dar nome para elas. Quando eu olho, por exemplo, para uma substância no estado sólido, virando substância no estado aquoso, a gente está falando aqui de dissolução, certo? Dissolução. Quando a gente fala da substância aquosa, estado aquoso, voltando a virar sólido, a gente pode dizer que isso é uma precipitação. E aí, onde que está a história toda, né? Ah, a partir do momento que a gente considerar que isso é um equilíbrio, a gente vai mostrar como que a gente chega nessa situação, como que você constrói isso. Mas o fato é o seguinte: a partir do momento que você chega numa uma consideração de que isso é um equilíbrio, isso aqui passa a ter uma constante de equilíbrio, certo? E o nosso objetivo dentro do assunto é analisar o que que essa constante representa para o equilíbrio. Como sempre, né? Toda vez que a gente apresenta um equilíbrio, a gente fica muito focado em o que a constante representa. De maneira genérica, o que que uma constante de equilíbrio representa? Ela representa a relação produto-reagente, certo? Essa constante aqui, eu vou chamá-la de constante do produto de solubilidade. De solubilidade. Ou simplesmente KPS. Tá? Beleza? Como que a gente imagina que esse tipo de sistema possa ser formado? Então vamos escrever aqui, ó. Construindo um equilíbrio heterogêneo. Construindo um sistema em equilíbrio. A gente sabe o seguinte: independente da natureza do composto, se ele é mais ou menos solúvel, todo composto vai ter um limite de solubilidade. O NaCl tem, enfim. Vamos pegar um sal que a gente sabe que não é muito solúvel em água, tá? Então imagina o seguinte: eu tenho um recipiente de ar com água, tá? E eu vou colocar ali dentro, eu vou produzir dentro desse recipiente um equilíbrio desse tipo. Então eu vou criar dentro do meu sistema uma situação onde eu tenho um equilíbrio de solubilidade. E o sal que eu vou escolher para isso é o querido BaSO4, sulfato de bário.
Não sei se vocês lembram que a gente teve aula de dupla troca, que eu fiquei martelando na cabeça de vocês sobre aquela tabela de sal solúvel, sal insolúvel, que a gente usa muito para dupla troca, né? O sulfato de bário, ele naquela tabela está classificado como um sal insolúvel. Na verdade, ele não é insolúvel. Ele tem uma solubilidade tão pequena, tão pequena, tão pequena, que a gente vai dizer que ele é praticamente insolúvel. Mas insolúvel mesmo ele não é. Então imagina o seguinte: eu vou colocar, eu vou colocar esse sal em pequenas quantidades. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou construir um gráfico aqui que vai analisar a concentração do que está lá dentro à medida que eu vou adicionando. À medida que eu vou adicionando. Observa o seguinte: quando esse sal for para a água e ele dissolver, ele vai sofrer dissociação iônica. Então imagina o seguinte: peguei um pouquinho do sal, mas um bem pouquinho, e coloquei na água. Pluk, colocou. Vamos imaginar que essa quantidade que eu tenha colocado é tão pequena, mas tão pequena, que com certeza esse sal dissolveu. Então ele faz isso aqui, ó. Ba2 mais SO4 2 menos. Certo? Dissolveu. Então lá dentro agora começa a aparecer lá bário e sulfato. Como a quantidade que eu coloquei foi menor do que a solubilidade, isso eu estou imaginando, né, no meu experimento mental, a quantidade que eu coloquei foi tão pequenininha que foi menor que a solubilidade. Então o sal dissolveu totalmente. Então, se dissolveu totalmente, começa a aparecer aqui no sistema íons. Deixa eu colocar o sulfato de azul. Não sei se o pessoal de casa está enxergando, tá? Mas o bário está de vermelhinho, a bolinha vermelha aqui, e o sulfato de azul. Então, olha só o que vai acontecer. Eu adicionei sulfato de bário e aparece lá dentro uma certa concentração dos íons. Tá. Vamos supor que a solução ainda esteja insaturada. Então, vou lá, pego mais um pouquinho do sal e coloco. Coloquei, dissolveu, dissolveu, dissolveu. Então, vem, sobe um pouquinho mais. Pronto. Se eu ficar fazendo isso várias vezes, põe mais um pouquinho lá, até tem uma hora que vai parar de dissolver. Tem uma hora que vai parar de dissolver. Por quê? Porque a concentração dos íons atingiu um certo limite. Atingiu um certo limite. A solução está saturada. Se eu continuar adicionando sal a partir deste limite, esse sal vai direto pro fundo. E aí acontece o seguinte, a concentração de íons atinge um certo limite, atinge um certo limite. Esse limite é o que a gente diz, né? Quando a gente fala, ah, a solução ficou saturada, ou seja, está com quantidade de íons no limite. E agora temos um corpo de fundo aqui. Então você criou no mesmo sistema, você está no mesmo sistema, você tem o soluto dissolvido e o corpo de fundo. A partir do momento que surge o corpo de fundo aqui, porque você colocou um excesso, o sistema começa a agir de maneira reversível. E o que é mais fantástico nessa história, que pelo menos eu acho fantástico? Se a gente tivesse uma lupa para olhar bem aqui, ó, bem na interface do sólido com o líquido,
a gente ia ver essas duas coisas acontecendo. A gente ia ver partículas de BaSO4 precipitando e, ao mesmo tempo, partículas de BaSO4 dissolvendo. Isso aqui acontece na interface do equilíbrio do sistema. É uma coisa surreal. Só que como o sistema está em equilíbrio, o que eu posso dizer sobre a velocidade desses processos? Igual. Por isso que o precipitado, se você ficar olhando para esse sistema o resto da sua vida, você fica lá olhando para uma solução saturada com corpo de fundo. Você nunca vai ver o corpo de fundo nem aumentar nem diminuir. Mas isso está acontecendo ali. O processo continua ocorrendo. Como a gente sempre diz, né? Lá na primeira aula a gente falava sobre isso. Primeira aula de equilíbrio. O equilíbrio é um estado dinâmico. Ou seja, as reações não param de acontecer porque você atingiu o equilíbrio. Tá? Bom, a partir daqui, o que a gente vai definir então? Uma constante do produto de solubilidade. E a primeira coisa que a gente faz. Antes de falar da constante, deixa eu falar uma coisa aqui, rapidão. Não sei se o pessoal de casa está enxergando, vocês aqui da sala acho que estão. Procurei desenhar duas curvas crescendo igualzinho, tá vendo? Azul e a vermelhinha. Cada uma dessas curvas representa a concentração de um íon. A curva do bário vermelhinha, a curva do sulfato azulzinha. Por que eu coloquei as duas curvas crescendo juntinhas? Porque a proporção de bário para sulfato lá dentro é 1:1. A gente não sabe quanto foi dissolvido, mas eu tenho certeza que a quantidade de bário que tem lá dentro é igual a de sulfato. Isso é claro? Tudo bem? Tá. O que acontece? Quando a solução atinge o equilíbrio, essa concentração ela está no máximo, que eu estou chamando de X aqui. O que é o X? Vamos escrever isso aqui. O X é a concentração do bário e a concentração do sulfato, dos dois, né? No equilíbrio. Tenta imaginar uma tabelinha de equilíbrio. Tenta imaginar uma tabelinha de equilíbrio. Você colocou no início uma quantidade enorme de sal. E aí eu tinha 0,0. Vou escrever aqui, ó, quantidade enorme. Enorme. Coloquei lá uma quantidade enorme de sal. Ah, por que enorme, Danilo? O suficiente para formar um corpo de fundo para ter o equilíbrio. Porque para ter o equilíbrio, gente, precisa ter o tal do corpo de fundo para a reação ser reversível. Então, coloquei uma quantidade enorme de sal. No início, tinha nada de bário e nada de sulfato. Uma certa quantidade de sulfato de bário dissolveu. Dissolveu. Para formar X de bário e X de sulfato. Deu para entender o lance? Coloquei uma quantidade, bum, um X dissolve, vamos colocar aqui, ó, X dissolvido, para formar X e X. Tá bem? O que é esse X, na verdade? Ah, professor, o X é a concentração do bário e a concentração do sulfato. Sim, mas esse X é mais do que isso. Esse X é a quantidade de sal que dissolve aqui dentro. Então, o X é a solubilidade do sal. X é a solubilidade do sal. E aqui está o ponto principal da teoria. Por quê? Porque se eu conhecer
o valor do KPS, eu consigo descobrir qual é a solubilidade desse sal. De cada, sei lá, 10 problemas de KPS, sei lá, 8, 9 vão perguntar isso. Eles vão te dar um sal, falar, olha, considere que o sal fulano de tal na água tem uma constante de solubilidade tal. Calcule a solubilidade desse sal. E aqui a gente precisa tomar um cuidadinho, porque isto aqui é uma constante de equilíbrio, que eu chamo de constante do produto de solubilidade. Não confundir a constante com a solubilidade, tá? Eu vou mostrar para vocês que uma coisa não tem a ver com a outra. Na verdade, eu calculo o X conhecendo o KPS, tá? Vamos ver como é que a gente faria isso. Bom, se eu quero calcular o X, a primeira coisa que eu preciso fazer é escrever a fórmula do KPS. E aqui vai aparecer uma coisa que já apareceu em outras vezes. Vamos escrever aqui, ó. KPS. KPS do sulfato de bário. Genericamente, constante de equilíbrio é produto sobre reagente, certo? Produto sobre reagente. Produtos são os íons dissolvidos. O reagente, pessoal, é sólido. O reagente é sólido. Então, ele não entra na constante de equilíbrio. Porque se ele é sólido, ele não tem concentração. Então, a nossa constante de produto de solubilidade é essa daqui, ó. Ó, o KPS é igual à concentração do bário multiplicar pela concentração do sulfato sem dividir nada, porque o meu reagente não entra na fórmula. Aí, beleza? Como que será que eu consigo descobrir esse X agora? Bom, eu sei que no equilíbrio, depois que a reação atingir o equilíbrio, que está tudo estabelecido ali, a concentração do bário dissolvido, X, e a concentração do sulfato dissolvido, X. Então eu vou escrever que o KPS do sulfato de bário é igual a x ao quadrado. Aqui. Como eu quero achar o x vai ser igual a raiz quadrada de KPS. Tá vendo? Deixa eu procurar o KPS do sulfato de bário aqui. Eu tenho anotado aqui. Peraí. Sulfato de bário. 1 vezes 10 a menos 10. Ô, gente, olha o valor da constante. 1 vezes 10 a menos 10. Qual a interpretação que a gente dá para uma constante de equilíbrio dar 1 vezes 10 a menos 10? É um equilíbrio onde a quantidade de produto é muito pequena. A quantidade dos produtos, seja eles quais forem, é muito pequena. Considerando que os produtos são íons, considerando que os produtos são íons, dizer que uma constante desse tipo de equilíbrio é pequena, significa dizer que esse composto é pouquíssimo solúvel. A hora que eu tirar o resultado aqui, gente, olha que bizarro que vai acontecer. Raiz de 1 vezes 10 a menos 10 é 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Mol por litro. Qual a interpretação que eu dou a esse dado aqui, ó? 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. É a quantidade máxima desse sal que eu consigo dissolver por litro de solução. Vou escrever isso aqui, ó. Conclusão. A máxima quantidade
D, BaSO4, que satura 1 litro de solução, que satura 1 litro de solução, é 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Tá aqui. Beleza? Isso aqui seria a concentração da solução saturada. Então, quer dizer, se você tiver uma solução com uma concentração abaixo dessa, de sulfato de bário, ela está insaturada. Esse daí é o limite de saturação para ela. Você não consegue dissolver mais do que isso dentro da solução. A não ser que você mude a temperatura, né? Porque o que que acontece? Vamos lá. O que que pode acontecer se eu mexer com a temperatura desse equilíbrio? Pode acontecer, não, né? Vai acontecer invariavelmente. Você vai deslocar o equilíbrio. Ô, gente, vocês lembram quando a gente estuda soluções que tem lá um tipo de solubilidade endotérmica e exotérmica? É a explicação está aqui. O que que acontece com esse tipo de equilíbrio? Ele tem um ΔH. Ele pode ser positivo ou negativo. O fato é que vamos supor que o ΔH desse equilíbrio seja positivo. Como é que eu poderia mudar a solubilidade, então, do sal por temperatura? O que que eu deveria fazer? Olha, se eu quiser aumentar a solubilidade, eu desloco para a reação direta, que é a endotérmica. Percebe que a ideia é exatamente a mesma de qualquer outro equilíbrio? Então, por exemplo, se eu aumentar a temperatura desse sistema, ele está em equilíbrio. Se eu aumentar a temperatura, o equilíbrio se desloca para a direita. Deslocar para a direita dentro dessa situação significa aumentar a quantidade de íon dissolvido. Então, aqui, ó, o aumento de temperatura nesse caso aumenta a solubilidade do sal, justamente porque força o equilíbrio a deslocar para a direita. Tá? Beleza? Gente, um cuidado que precisa ter ao calcular KPS. Quando eu fui calcular o KPS do sal aqui, desculpa, quando eu fui calcular a solubilidade do sal a partir do KPS, eu desenvolvi a fórmula e isolei o X, certo? Eu vou fazer aqui um outro exemplo para vocês perceberem como essas contas podem ficar um pouco mais complicadas. Vou colocar aqui outro exemplo. É aqui que precisa tomar cuidado. Deixa eu pegar um outro sal bem louco agora. Deixa eu ver qual que eu tenho na tabela também, né? Vou colocar um sal que eu não conheço, o KPS. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um bom aqui. Esse aqui é bom. PBI2. Quer ver, ó? Calcular a solubilidade do PBI2 dado KPS igual a 8 vezes 10 elevado a menos 9. Isso aqui é um tipo de exercício padrão de KPS, tá? Bem assim, parece várias vezes assim. Ele te dá um sal, pede a solubilidade e te fornece a constante de equilíbrio, tá? O que que você faz?
Você monta a reação, como a gente fez aqui, ó. Imagina um sistema onde a solução está saturada com corpo de fundo e monta o equilíbrio, né? Então, vou fazer o quê aqui, ó? Vamos lá. O meu equilíbrio é PbI2, sólido, vai e volta, vai dando Pb2 mais 2 de menos. Assim, ó. Pronto. Aí imagina a solução saturada lá dentro. Então, você colocou uma quantidade de PbI2 enorme, colocou uma quantidade enorme. No início não tinha nada. Vai dissolver uma certa quantidade, aquilo que tiver que dissolver, vai dissolver. Só que vai ser dissolvido, certo? E é aqui que precisa tomar cuidado. Quando o sal dissolve, a quantidade de íons que ele vai liberar vai depender da proporção. Por exemplo, no primeiro caso aqui, ó, o meu sal era o sulfato de bário. Então, na dissociação, ocorre a liberação de sulfato e bário 1 para 1. Só que aqui o sal é diferente. Ele tem para um cátion, 2 ânions, por causa da carga. Então, na hora que esse sal aqui, ó, dissolve, ele produz X do chumbo, né? E 2x aqui. 2x. Isso aqui é o que tem no equilíbrio. Quando a reação chegar no equilíbrio, você vai ter um corpo de fundo lá dentro, um cocôzinho lá, e você vai ter a concentração desses 2 íons aqui, ó, na proporção de 1 para 2. Então, por exemplo, se tiver lá dentro 10 a menos 5 de chumbo, vai ter aqui 2 10 a menos 5 de iodo. Tá bom? Bom, desculpa. Estou atrás do X. Bom, se eu estou atrás do X, eu escrevo a expressão do KPS. Concentração de produto sobre reagente. Não esquece que na fórmula da constante tem que elevar as coisas. No primeiro caso aqui a gente não elevou, ó. Quer dizer, na verdade está elevado a primeira, né? Está elevado a primeira aqui. Então aqui fica concentração de chumbo, 2 mais, vezes concentração de iodeto elevado ao quadrado. Olha o que vai acontecer agora. KPS igual a concentração do chumbo, X. Concentração do iodo, 2x elevado ao quadrado. Ali. Então, o KPS ficou igual a... Aqui fica 2x elevado ao quadrado dá 4x2 vezes x, 4x elevado à terceira. Tá ali. Agora eu substituo o KPS aqui, ó, no valor para achar o x. Se eu fosse isolar o KPS, desculpa, se eu fosse isolar o x, ele ficaria assim, ó, x igual a raiz cúbica de KPS dividido por 4. E é nesse ponto que eu queria chegar, pessoal. Por quê? O que mais vai aparecer certamente é você calcular a solubilidade a partir do KPS. O que precisa tomar cuidado? Cada sal tem uma forma de calcular a solubilidade a partir do KPS. Ó. Aqui, no primeiro sal, que a gente usou como exemplo, o X
que era a solubilidade, é a raiz de KPS. Aqui, o x, ele já ficou raiz cúbica do KPS sobre 4. Isso acontece por quê? Por um motivo muito bobo, cara. Na proporção do cátion e ânion que ioniza. Tá vendo? O que mudou a conta foi o fato de que lá no primeiro caso a proporção era 1 para 1 e aqui a proporção é 1 para 2. Então, na hora de fazer a conta, tem que tomar cuidado com a expressão do KPS. Aí aqui fica x igual a raiz. O KPS ali deu 8, 10 a menos 9. 8 vezes 10 a menos 9 sobre 4 na raiz cúbica. Olha lá. 8 sobre 4 dá 2. Então, o x vai ficar igual a raiz cúbica de 2 vezes 10 elevado a menos 3. Dá para pelo menos tirar a raiz de 10 a menos 9 de lá de dentro. Tá? Beleza? Mol por litro. Outra coisa que dá para perceber, olhando para o KPS, é a relação entre ele e a solubilidade. Olha só. Aqui, o KPS era 10 a menos 10, tá vendo? Do sulfato de bário. E a solubilidade dele é 10 a menos 5. Então, uma solubilidade bem pequena. Aqui, o meu sal, ele já tem um KPS um pouco maior. 8 vezes 10 a menos 9. Comparando com o do sulfato. E a solubilidade é maior. Ou seja, pessoal, resumindo a história, é a mesma coisa que você está, entre aspas, né? É a mesma coisa que você está calculando a força de um eletrólito. Quando a constante de solubilidade do eletrólito é alta, quer dizer que o eletrólito tende a ser mais forte. Igual a gente fazia com ácido e base. Né? Lá no ácido eu chamava constante de acidez e relacionava essa constante com a capacidade do ácido de ionizar, que vale a mesma coisa. Se a constante é mais alta, o sal é mais solúvel. Né? Então vamos colocar isso aqui também. Quanto maior o valor do KPS, maior a solubilidade do sal. Maior o limite de solubilidade do sal. Tá aí. Deixa eu ficar aqui do ladinho, peraí. Beleza? Bora fazer uns exercícios? Oi. Diminuir a temperatura? Tá calor? Olha! Ei, menopausa, chegou. Eu também, tô suando que nem uma tampa de marmita. Eu não falei nada, porque vocês são todos uns velhos. Tá desligado? Não tá desligado esse daí do fundo? Eu tô suando que nem um desgraçado aqui, velho. Deixa eu ver aqui. É, ele tá meio fraquinho. Vixe, agora segura. Bichão tá brabo agora. Vamos aproveitar que a gente tá com a mão na massa e fazer os exercícios de KPS já? Depois a gente faz os de hidrólise. Pode ser? Deixa eu pegar a página aqui. Gente, os exercícios de KPS, eles estão na página 203, a partir da questão número 6. 6, 7, 8, 9 e 10.
Deixa eu pegar aqui. Nossa senhora, esse apagador aqui tá um lixo. O pano também tá um lixo. Página 203. A partir da questão número 6, tá, gente? A partir da questão 6. Questão 6. As outras 5 primeiras são de hidrólise salina. A questão 6 é para praticar esse probleminha de você relacionar o X com o KPS. Então ele fala assim, ó, escreva a expressão da constante do produto de solubilidade. Escrever a fórmula, tá, gente? É só escrever a fórmula do KPS, representando a solubilidade por X e o produto de solubilidade por KPS, tá? Bom, vamos lá. Para cada sal eu vou ter uma maneira de relacionar. Aqui é um exercício meio braçal, tá, gente? É para treinar mesmo. Carbonato de prata. Então, como é que eu escreveria a fórmula da constante de solubilidade do carbonato de prata? A primeira coisa que você imagina é ele dissociando. É ele dissociando. Pronto. Montou a equação de dissociação. Chama a quantidade que dissolveu de X. Chama a quantidade que dissolveu de X. Só que é a solubilidade dele. Você colocou um montão, dissolveu X, formando 2x e X. Tá? Aí escreve a fórmula do KPS e coloca o X lá dentro depois. Então, olha lá. KPS do carbonato de prata é concentração de prata ao quadrado, V, vezes CO3, V. Agora está com o X lá dentro. KPS igual. Concentração da prata, ó, 2x elevado ao quadrado vezes concentração de carbonato, x elevado à primeira. Daqui fica KPS igual a 4x elevado ao cubo. Ficou igual ao do outro ali. Ficou igual ao do PBI2. Vendo, ó? Então, o x é igual a raiz cúbica. Depois que você faz isso umas 4, 5 vezes, você começa a fazer isso de cabeça. A gente está treinando, na verdade, isso juntos, para que vocês desenvolvam essa habilidade de sair daqui, ó, para cá, vum, bem rápido. Tá? No começo a gente enrola um pouco, tal, enrosca, mas você vai ver que é sempre o mesmo processo. Tá? O que eu considero como mais importante para esse processo dar certo? Que você saiba montar a equação de dissociação. Tá? O que é cátion, o que é ânion, tá bom? Quer ver um outro exemplo? Aqui tem, ó, hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio. Outra base fraca, lembra que a gente fala que ela é insolúvel? Nossa, gente, mas tá acabando com a lousa. Vixe, vou passar uma aguinha aqui depois. E AlOH3.
Vai dar L3 mais 3OH menos. Agora a proporção é 1 para 3, cara. 1 para 3. X, X, 3x. Consegue fazer de cabeça? Como é que fica o KPS? KPS igual a concentração de alumínio vezes concentração de OH menos, só que elevado ao cubo. Então fica KPS igual X vezes. Ó que loucura que vai ficar agora, ó. Como a concentração de OH menos é 3x, vou levar ao cubo, vai dar 27x a quarta, né? KPS é igual a 27x elevado à quarta. Tira a raiz do x, né? X é igual a raiz quarta de KPS sobre 27. E físico-química, né? Nem parece que a gente está numa aula de química. Melhorou? Calor? Melhorou? Sulfeto de ferro, né? 2 ou 3 o ferro? 2 ou 3? 2,5. Fe2S3, né? Ferro é 3 aqui. O enxofre é -2, né? O sulfeto fica -2 aqui, ó. Deixa eu ficar um pouquinho mais pro lado aqui, ó. Acho melhor ficar pra cá. Aí. Aí fica, então, 2 ferro 3 mais 3 sulfetos. Aí fica X, 2x. Esse aqui é o mais louco que tem, ó. Vai ficar 2 para 3. Formulinha KPS é igual a concentração do ferro elevado ao quadrado vezes concentração do enxofre elevado ao cubo. E aí coloca os valores das concentrações. 2x ao quadrado vezes 3x ao cubo. Vai dar 4x ao quadrado vezes 27x ao cubo. Ó, 4x ao quadrado vezes 27x ao cubo. 50. 108, né? Então o KPS fica 108x a quinta. X a quinta. Tá? Então o x vai ficar igual a raiz quinta de KPS sobre 108. De todos os exercícios de química do Enem que eu me lembro, caiu uma vez exercício envolvendo conta de KPS. Foi naquele ano que o Enem. Você lembra aquele ano que o Enem vazou? 2010, 2009. Teve um ano lá, vocês eram pequenininho. Teve um ano que vazou o Enem na véspera. Vocês lembram dessa história? Não? Vazou o Enem. Do nada. É do nada, né? Alguém vazou.
E aí os caras suspenderam a prova. Aí depois eles, na segunda prova, eles sentaram o dedo, velho. Acho que os caras ficaram meio pistola. Acho que foi uma das provas mais foda que eu vi do Enem. Aí a última deles, é o CA3PO4-2. Ô, gente, o CA3PO4-2, ele vai dar a mesma coisa que o anterior. Ó, aqui você tem o sulfeto de ferro, cuja expressão do X. Ah, faltou um raiz quinta aqui, hein? Opa, perdão. A expressão da solubilidade ficou X igual a raiz quinta de KPS sobre 108. Meu Deus. O daqui vai dar na mesma, quer ver, ó? Vai ser 3 cálcios mais 2 fosfatos. Olha lá, ó. Tá vendo? Daí vai ficar X, 3x e 2x. Ficou igualzinho a outra, gente. Tá? KPS igual concentração de cálcio 3 vezes fosfato 2. Olha lá. Vai ficar 2, 3x a terceira. Só mudou o cátion e o ânion, olha lá. Tá bom? Eu não vou desenvolver isso aqui porque a gente já desenvolveu. X vai ficar raiz quinta de KPS sobre 108. Tá? Então, tipo, a gente está investindo bastante tempinho nessa questão de você chegar na fórmula, porque isso aqui é o que mais tem chance de aparecer. Então, se o cara te der o KPS e pedir a solubilidade, você já sabe como procede. Tá? Questão número 7. Aí as outras questões elas são um pouquinho mais diferentes. A sete nem tanto. Vamos uma aguinha aqui. Posso continuar, gente? Pode? Vamos lá, então. Questão número 7. Adiciona-se água pura. Não, não. Adicionam-se alguns gramas de PbCl2 a 1 litro de água pura. Quando o equilíbrio de dissociação é alcançado, as concentrações dos íons formados são 1,62 vezes 10 a menos 3 mol por litro de chumbo e 3,24 vezes 10 a menos 3 mol por litro do cloreto. Considere que não haja variação de volume com a adição do sal e calcule o produto de solubilidade. Então, nesse caso, ele deu para a gente, no equilíbrio, quanto tem dos íons. No equilíbrio, eu já tenho isso aqui acontecendo, ó. PbCl2, Pb2+, e 2Cl menos. Tá aqui. Ele já deu as concentrações do sistema.
Ele quer que você calcule a constante. Então, esse aqui é bem tranquilinho. Assim, a parte chata é a conta. Isso, eu confesso que não é muito legal, não. Por quê? Vai ter um deles que a gente vai ter que levar ao quadrado. Quando eu escrevo a fórmula do KPS, gente, olha só. PB elevado à primeira vezes cloro elevado ao quadrado. Tá aí, beleza? Agora eu vou colocar os valores. 1,62 vezes 10 a menos 3, é isso? Vezes quanto? 3,24. Deixa eu pegar a calculadora aqui que eu vou precisar. Ave Maria. Peraí. 10 a menos 3 também, gente? Menos 2. Os dois são menos 2? O chumbo é menos 3 mesmo. Elevado ao quadrado. Olha lá. Ah, se mata, né, gente? É meio sacanagem isso. Não acho legal. 3,24 ao quadrado vezes 1,62 dá 17 aproximadamente, tá, gente? KPS vai dar 17 10 a menos 7 ou, né, 1,7 10 a menos 6. 1,7 10 a menos 6. Se fosse colocar unidade, seria mol por litro ao cubo, né? Só que é aquilo que a gente estava falando já lá no começo do assunto. Para cada constante você vai ter uma unidade, então o povo acaba não colocando, tá? 8. O produto de solubilidade do hidróxido de ferro 3 é. Gente, olha a constante do cara. Qual a solubilidade dele na temperatura considerada? Bom, FeOH3 desloca. Vai ficar igual ao do alumínio, né? Vocês perceberam? Vai ficar igual ao do hidróxido de alumínio. Ó, ó, ficou assim. Ficou X, X, 3X. X, X, 3X. Olha lá, vai dar 4x ao cubo de novo. 4x ao cubo não, vai dar 27. Ixi. KPS igual concentração do ferro. Aqui, ó. Vezes concentração do OH elevado ao cubo. KPS igual x vezes 3x elevado ao cubo. X vezes 3x ao cubo. 27x a quarta. KPS igual a 27x elevado à quarta. Quanto que é o KPS da base? Né? 10 a menos? 38? Os caras estão de brincadeira, né, velho? 10 a 38. Nossa, que legal. Né?
Deixa eu ver aqui. O cara quer aproximadamente. Bom, só me fala. É claro que ele quer aproximadamente, né? Vamos fazer uma Gambi aqui. A Gambi legal. Ahn, 10 a menos 38 não pode ser 10 elevado a. Não vai ficar legal. Eu ia colocar 10 elevado a menos 39. Só que depois eu não consigo tirar da raiz. 27x a quarta. Eu não sei como fazer essa conta. Eu não sei como arredondar ela. Ah, quer saber? Eu vou tirar a raiz quarta de 10 a menos 38 e foda-se. Quanto que dá a raiz quarta de 10 a menos 38? Dá pra tirar a raiz? Não dá, né? Você não sabe também? Ah, bom. É só dividir 38 por 4. Não dá. 9,5. Desgraçado. Vai dar 10 elevado a menos 9 isso aqui. Vai ficar assim, ó. Eu não sei fazer essa conta, cara. Fudeu. Quer ver? É o máximo que eu consigo fazer isso, gente. 100 dividido por 27 vai, que é quase 2,5, né? A merda do tipo. X a quarta, 10 a menos 40 vai dar 10 a menos 10. Tem 10 a menos 10 aí? Ah, vamos ficar nessa. Não tem 10 a menos 9 não, né? Ah, então pronto. Porque estaria entre 10 a menos 10 e 10 a menos 9. Então, ó, tudo esses negócios, só uma curiosidade, né? Todos esses malucos que a gente está fazendo é tudo aquilo que a gente chamava de insolúvel na tabela de dupla troca, tá? E de fato, cara, você acha que 1 litro você dissolve 10 a menos 10 mol? Você tem noção do que é isso, gente? Para você dissolver 1 mol dessa merda, você precisaria de quantos litros de água? 10 elevado a décima litros. Para 1 mol disso aqui. Dissolve, mas, né? Isso é que a gente fala que é insolúvel. Tá aí. Questão 9. Questão 9. O fosfato de cálcio, Ca3PO42, é um dos principais constituintes dos cálculos renais, popularmente chamados de pedras dos rins. Esse composto é muito pouco solúvel e se acumula nos rins. A concentração de cálcio na urina é 2 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Determine a concentração de fosfato máxima que deve estar presente na urina, acima da qual começa a precipitar o Ca3PO42. E ele deu o produto de solubilidade. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Na urina, eu tenho cálcio e tenho fosfato. Ele disse que na urina a concentração de cálcio é 2,10 a menos 3. Agora vamos parar para pensar um pouquinho, pessoal. Para que se forme a pedra no rim, a pedra, basicamente, pelo que ele está falando, é formada de fosfato de cálcio. Você concorda que para que se formem os cálculos renais, é preciso que a urina, de alguma forma, esteja saturada disso aqui? A única chance de você precipitar um sal, não um sal, mas qualquer eletrólito, é que a solução esteja saturada. Então, quer dizer,
Dependendo da concentração de fosfato, pode ser que essa solução esteja ou não saturada. O que ele quer saber é exatamente isso. Qual é o limite de cálcio que eu posso ter na urina para que a partir do qual vai começar a formar o cálculo. Aqui é um tipo de exercício em que a gente usa o KPS para uma outra coisa. Que até aqui o que que a gente fez, né? Com essas loucuras. A gente, de uma certa maneira, está usando o KPS para calcular a solubilidade. Aqui a gente vai usar o KPS para prever em que situação essa solução satura. Porque, gente, vamos pensar o seguinte: se a solução estiver saturada, ó, para sistema saturado, vamos lá. Vamos colocar aqui a equação de dissociação. Opa. Ó, quando o sistema está saturado, isso aqui está acontecendo, certo? Acontecendo. Então, nessa situação, o KPS ele é igual à concentração do cálcio elevado ao quadrado não, ao cubo, vezes fosfato elevado ao quadrado. Beleza? Se o resultado dessa conta aqui, ó, é igual ao KPS, isso é sinal que a solução está saturada. Então, pera um pouquinho. Eu tenho o KPS, eu tenho a concentração de cálcio. O que eu quero é a concentração de fosfato. O que que a gente come que tem bastante fosfato, gente? Coca-Cola. Inclusive é zero, tá? Eu falo, mas eu também tomo, tá? Não tô nem aí. Energético também tem fosfato, viu? Avisa o Eloy. Que vai virar uma pedra. Ó. Vou substituir e achar o X, tá? Quanto que vale o KPS do sal? Vê aí pra mim, por favor. Hã? 10 a menos 20. Olha que legal também esse sal, hein? Super solúvel, né? 10 a menos 25 a porra do sal. Igual a cálcio elevado ao cubo. Então é isso aqui elevado ao cubo. 2 vezes 10 a menos 3. Essa questão é da Unicamp, viu? Vezes a concentração do fosfato elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado. Então vai ficar aqui 10 a menos 25 igual a 8, 10 a menos 9 vezes x elevado ao quadrado. Escreve o 10 a 25 como 10 a menos 26. Aqui, ó. Para depois dividir ali. Então, vou fazer assim, ó. X ao quadrado é igual a 10 vezes 10 a menos 26 dividido por 8, 10 a menos 9. Ó. Só passei esse 8, 10 a menos 9 para cá. 10 dividido por 8 dá 1,25. Dá 1,25 vezes 10 elevado a... Oi, não entendi o que você falou. Por que 2x quadrado? Não, não, vamos devagar. Eu colocaria 2x aqui se esse equilíbrio estivesse sido produzido pelo fato de eu ter colocado o sal lá dentro. Então, se, por exemplo, se eu colocar x aqui e dissolver, aí eu tenho x, 2x. Entendeu? É que, na verdade, o cálcio e o fosfato, pelo que eu estou entendendo no exercício, eles vêm de fontes diferentes. Sei lá, tipo, ele não é proveniente disso aqui.
O cálcio é proveniente de alguma coisa, portanto, eles têm concentrações diferentes. Por exemplo, a concentração desse cara não vai ser necessariamente o dobro dessa, ou 3 vezes menor, entendeu? Deixa eu ver aqui. 1,25 tá certo, né? Onde eu tava? Ah, eu tava aqui. 10 a menos 26 dividido por 10 a menos 9. Isso dá 17. Menos 17. 17. Tá aí, ó. O que que dá pra fazer nessa porcaria? Ele não deu nenhuma raiz aproximada, né? Eu nem sei por que que ele deu as massas molares, viu, gente? A gente vai deixar a solubilidade em mol por litro, tá? Acho que para tirar dessa raiz, seria bom a gente ter um expoente par aqui, ó. Então a gente pode escrever, por exemplo, 12,5 vezes 10 elevado a menos 18. Menos, multiplica, divide. 18. Acho que fica melhor assim, ó. Vamos tirar uma raiz aproximada desse 12,5, tá? O número mais próximo de que tem raiz de 12 é 9. Isso aí deve dar uns 3 e pouquinho. 3,2, 3,3 aproximadamente. Professor, Oi? ali ele não considera o 2x, então, para a solubilidade do fosfato? Não. Não, não. Não tem 2x aqui, gente. Por que que não tem 2x? Porque seria 2x se eu tivesse colocado x aqui, ó. Eu não coloquei x. Esse é o que eu estava falando para Bianca. O cálcio e o fosfato, eles vêm de fontes diferentes. Então, por exemplo, se isso aqui é 2x, isso aqui tem que valer 3x. Entende qual é o problema? E aí eu não tenho por que usar o KPS, que eu já consigo achar o x de cara. E isso seria, então, se eu tivesse colocado o sal puro na solução e aí ele tivesse dissociado, né? Se você tiver, exatamente, se você tivesse produzido a solução saturada colocando o sal lá dentro, tá? Porque imagina que na urina da gente, você vai ter o cálcio, vai ter o fosfato, mas eles não são produzidos a partir da dissociação do sangue. A gente não come fosfato de cálcio. A gente come cálcio e fosfato das fontes diversas. Então essas duas caras não estão na proporção 3:2 necessariamente, tá? Essa é uma particularidade da questão. Aqui ficou como? O X, gente, ficou aproximadamente 3, alguma coisinha, 10 elevado a menos 9 mol por litro. Seria essa concentração, ó. Tá? Se a concentração do fosfato atingir esse valor, a solução satura. Ou para valores maiores do que isso, né? Se você tiver no teu sangue uma quantidade de fosfato maior que essa, com essa quantidade de cálcio, você já atinge o produto de solubilidade. Tá? Tudo bem? 10. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Me ocorreu agora. Se a quantidade de fosfato for igual a isso, a solução satura, por causa do produto de solubilidade. E se a quantidade de fosfato for menor que essa? No sangue da pessoa, na urina da pessoa. Sei lá, o cara foi fazer um exame de urina e a concentração de fosfato na urina deu 10 a menos 10, vai. Mais baixa. O que que isso quer dizer? Isso é bom ou ruim para o paciente? Quer dizer que E aí, ele não solidificou, né? bom, Não precipitou. bom por quê? Porque é o seguinte, se a concentração de fosfato tiver menor que essa, significa que dificilmente ele tá prestes a formar pedra. Por quê? Porque o que que acontece, gente? Para a solução saturar, essa conta tem que dar o KPS.
Mas e se essa conta der menor que o KPS? O que quer dizer isso? Que a solução está insaturada. Entendem essa situação? O KPS ele também acaba servindo, de uma certa maneira, como um parâmetro para você saber se a solução está ou não saturada. Então, por exemplo, você quer saber se o cara está formando pedra de fosfato de cálcio. O que você faz? Você vai lá na urina do cara, mede concentração de cálcio, concentração de fosfato e faz essa conta. Se o resultado dessa conta estiver próximo do KPS, opa, esse cara está quase formando pedra. Entendem essa situação? Se o resultado dessa conta der menor que o KPS, bem baixo, significa que ele está com concentração de íons insuficiente para saturar. Consequentemente, menos risco de formar pedra no rim. Entenderam? Dá para pegar um plantão assim já ou não? Dá, né? Vai dar. Caralho. Tá chegando. Ah, pode deixar que eu tenha os ataques por vocês, tá? Eu tenho os ataques. Essa 10 é marota. Marotinha. Uma solução saturada de base, representada por BOH, apresenta pH 10 a 25 graus. A equação da constante, a equação do equilíbrio, ele mostra aqui a equação BOH2. Dando B 2 mais 2 OH menos. Ali. Ele fala que o pH dessa base é 10. Calcule o KPS dela. Esse é o tipo da questão que, quando você lê, a sensação que dá é que está faltando alguma informação. Mas, na verdade, não está. Ele fala que a solução tem pH 10. E quer que a gente calcule o KPS. Tudo bem? Bom, vamos começar pelo começo. Se eu quero calcular o KPS, gente, eu vou primeiro fazer a fórmula dele. KPS igual a concentração dos produtos dividido por nada. Então fica concentração de B, 2 mais, vezes concentração de OH elevado ao quadrado. Tá ali, ó. Só que agora que tá o problema, né? Como eu quero calcular o KPS, o que eu precisaria descobrir? Porque assim, eu não sei quanto de base dissolveu. Vamos assumir que dissolveu X. X dissolveu. Quando este X dissolver, você vai formar X aqui e 2X aqui. E aí é aqui que trava. Que é aqui que vocês têm que ter a percepção do que fazer a partir daqui. O que eu vou colocar aqui e o que eu vou colocar aqui ao quadrado? Ah, eu vou colocar o X e o 2X. Mas quanto que vale isso? E aí? Qual que é a ideia? E aí? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vamos ver se vocês estão acordados. Qual a concentração de OH- lá dentro? 2x? Não, mas tem um valor esse 2x. Ô, gente, se o pH é 10, quanto que vale o POH? 4. Porque a soma não tem que dar 14? Então, pera um pouquinho. Se o POH é 4, vamos lá, o P
OH vale 4, você concorda comigo que a concentração de OH menos tem que ser 10 a menos 4? Entenderam qual é a sacada? Tá, mas agora no meu equilíbrio, agora sim o que o Lund falou. 2x vale 10 a menos 4. 2x vale 10 a menos 4. Então, bora lá. Ó, 2x igual a 10 elevado a menos 4. Porque aí eu achando 2x, eu acho x, coloco na conta e aí eu faço o KPS. Tá bem? Então fica x igual a 1 vezes 10 a menos 4 sobre 2. Sobre 2. Tá aqui. Vai dar 0,5, 10 a menos 4 ou 5, 10 a menos 5. Pronto. Esse é o x. Pronto. Agora eu volto na expressão do KPS e coloco os valores. Tá? Hum. Então vai ficar assim, ó. KPS é igual a concentração de B, x vezes 2x ao quadrado. KPS. Como a gente já achou o x aqui, ó, 5, 10 a menos 5, a gente já isola aqui, vai ficar x vezes 2x elevado ao quadrado, que dá 4x2, né? Então dá 4x3. Pronto. Agora coloca o x ali, que é aquele x que a gente achou aqui. KPS 4 vezes 5, 10 a menos 5 ao cubo. Ave Maria. 5 ao cubo é 125. 125 vezes 4 dá 500. 500 vezes 10 a menos 15. Então, acho que o KPS vai dar 500, 10 a menos 15. Ou 5, 10 a menos 13. Tá bom? Esse é o mais pilantrinha dos exercícios que eu encontrei de KPS para a gente fazer. Tá, mas no geral, gente, é mais do mesmo, tá? São esses tipos de questões que vocês encontram. Vamos fazer as questões que faltaram de hidrólise? A gente ainda tem um tempinho. Eu vou até gravar, eu vou abrir um outro vídeo aqui para não misturar os assuntos. Espera só um pouquinho. Ah, não, 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 não. Eu vou. Espera só um pouquinho, deixa eu fechar aqui o vídeo.